oposição mostrou ontem que alguns vereadores da oposição questionam os gastos e a legalidade dos documentos apresentados. Reveja a reportagem de Kelson Venâncio. A proposta do Executivo é a criação de 7 órgãos públicos: secretarias municipais de governo, turismo, segurança pública, ciência e tecnologia e as coordenadorias de planejamento participativo, comunicação social e administração de distritos. O objetivo da reforma administrativa é fazer com que o prefeito cumpra as propostas de governo que foram apresentadas durante a campanha eleitoral. Os vereadores de oposição afirmam que nem todos os departamentos são necessários. Além disso, eles questionam a criação de novos cargos. Essa reforma administrativa é um trem da alegria, onde está criando mais de 200 cargos. Isso é um absurdo. Para realizar a reformulação, a Prefeitura Municipal de Uberlândia pediu abertura de crédito especial no orçamento de 2001, no valor de R$ 2.700.000. Com este recurso, o Executivo pretende viabilizar as alterações propostas pela lei. O vereador Felipe Atier alega irregularidades no projeto. Para ele, o valor solicitado fere o princípio da Lei de Responsabilidade Fiscal. O projeto tem outros erros de legalidade importantes que precisam ser corrigidos. Faltam informações e dados para que ele tenha legalidade da Lei de Responsabilidade Fiscal, e o prefeito precisa reunir a sua equipe, mandar esses dados para a Câmara, porque talvez não seja possível aprovar o projeto se o teto com o pessoal estiver elevado pelos últimos 4 meses da Prefeitura. Foi feito um estudo, é legal, passou pela Comissão de Legislação e Justiça, então eles estão usando esses artifícios mesmo para atrapalhar os andamentos dos projetos aqui na casa. Bom, de um lado, a bancada do prefeito tenta aprovar a reforma que prevê a criação de 4 secretarias e 3 coordenadorias. Do outro, a oposição põe a boca no trombone e fala em trem da alegria e até em inconstitucionalidade. Para discutir melhor a reforma administrativa, vamos conversar agora com 2 vereadores. O vereador do PSL, Felipe Atier, que é da oposição, e com o líder do prefeito na Câmara, Geraldo Rezende Júnior, do PMDB. Bom, Felipe Atier está no estúdio, Geraldo Rezende está ao lado com o repórter Kelson Venâncio. Vamos começar com o vereador Kelson. Você está aí ao lado do vereador Geraldo Rezende Júnior. Boa tarde, Kelson. Boa tarde, Renata. Bom, a reforma administrativa deveria ter sido discutida ontem no plenário Homero Santos em primeira discussão com os vereadores. Mas isso não aconteceu, deve ser votada até quinta-feira. Para falar sobre esse assunto e dar as respostas para o Felipe Atier, ao lado o vereador e líder do prefeito Geraldo Rezende Júnior. Geraldo, com base nas questões afirmadas por Felipe, o que você tem a dizer sobre esse assunto, sobre a reforma administrativa proposta pelo prefeito Zaire Rezende? Olha, em primeiro lugar, o orçamento desse ano de 2001 foi votado o ano passado, foi votado no ano de 2000. Ou seja, o prefeito Zaire Rezende, ele não vai extrapolar o orçamento. O que ele vai fazer, ele vai pegar 2.700.000 e tirar de algum lugar para poder criar essas secretarias. Eu vi um vereador agora mesmo na reportagem que você fez ontem na Câmara dizendo a questão do trem da alegria. Eu quero ressaltar que Zaire Rezende, quando deixou a Prefeitura Municipal de Uberlândia, em 1989, Uberlândia tinha 270.000 habitantes. 270.000. O Zaire deixou a Prefeitura com 4.200 funcionários. Hoje, 12 anos depois, a cidade não dobrou de tamanho e Uberlândia saiu de 4.200 funcionários e foi para quase 12.000 funcionários. E o mais importante, quando o Zaire foi prefeito de Uberlândia, todos os serviços, eu vou citar só um, a limpeza pública, por exemplo, quem fazia era a prefeitura. Hoje é terceirizado, uma empresa que faz a limpeza pública para a cidade. Então, esse inchaço da máquina administrativa aconteceu justamente depois que o Zaire saiu da prefeitura. Então, hoje nós vamos pagar um ônus muito grande por isso. Agora, como é que nós vamos fazer para poder estar diminuindo gastos, para poder estar viabilizando o projeto do Zaire? Vou dar um exemplo. Em dezembro passado agora, a Prefeitura Municipal de Uberlândia gastou R$850 mil com propaganda, com publicidade. Esses R$850 mil que a Prefeitura gastou com propaganda, em um mês, dá para nós pagarmos 3 secretarias que nós estamos criando durante um ano. Então, o que nós vamos fazer? Exatamente isso, é gastar o necessário e com coisas que realmente vão trazer um benefício para o bem comum, para a população de Uberlândia. Então, essa é a intenção do prefeito Zaire Rezende. Há um compromisso de todo o secretariado de enxugar as secretarias
até 1/3, ou seja, todos os secretários têm uma determinação do prefeito Zaire Rezende de economizar 30% dentro das secretarias. Então essa economicidade que nós vamos fazer dentro das secretarias vai viabilizar o projeto do Zaire. A verba solicitada pelo Executivo de R$2.700.000 é suficiente para a criação de todas essas 4 secretarias e as coordenadorias? Quando o vereador Felipe Atier diz que não é suficiente, quem tem que dizer isso é o ordenador de despesa. Então, quem vai saber quanto vai gastar é o ordenador de despesa. E quem é o ordenador de despesa? O secretário de Finanças, Dr. Telêmaco, e o prefeito municipal, Zaire Rezende. Com vocês aí no estúdio. Vamos voltar aqui para o estúdio, então. E aí, Felipe? Essa verba, então, para a gente encerrar, finaliza a sua participação, por favor. O vereador, ele diz a questão da criação de cargos. Em primeiro lugar... A Senhora do Rosário está caindo. De 1,5 séculos de história, já não tem mais quase nada para se ver. A Igreja Nossa Senhora do Rosário foi construída em 1850 por escravos que viviam no local. A obra se tornou um dos patrimônios históricos mais antigos da região, mas hoje está praticamente destruída. Nas paredes, riscos e buracos. Na frente, uma parte desabou. A igreja foi restaurada em 1986. De lá para cá, segundo os moradores do distrito, foi abandonada pelo poder público. E o problema não é só do lado de fora. Lá dentro, a situação é mais grave ainda. O piso foi totalmente arrancado. Nem mesmo o altar foi preservado. Este homem diz que as madeiras retiradas foram roubadas. O curral tem certeza que tem umas tábuas ali, usadas daí, né? As telhas estão caindo. As portas nem fecham mais. O que sobrou dos armários está encostado. Na placa, a palavra preservação, que não pode ser observada na igreja. A situação deixou os moradores de Miraporanga revoltados. O patrimônio da comunidade não pode ser destruído desse jeito. Não vi festa mais em Miraporanga e não leilão de um palito de fósforo para ajudar nas igrejas. Há pouco que o projeto é legal. De acordo com a Procuradoria-Geral do município, a reforma administrativa não fere a Constituição, como afirmam os vereadores de oposição. Não há infringência ao dispositivo constitucional, né? Nem à lei de responsabilidade fiscal. Por quê? Ela prevê uma possibilidade de ampliação dos gastos com o pessoal em até 10% a cada ano no primeiro triênio. Segundo Magda Faleiros, no ano passado, a Prefeitura gastou 43,16% do orçamento com o pagamento de funcionários. Para colocar os projetos de Zaire Rezende em prática, a equipe econômica da nova administração espera aumentar esse índice em apenas 0,98%. A reforma administrativa deve ser votada na próxima quinta-feira na Câmara Municipal de Uberlândia. Se for aprovado, o projeto prevê a criação de 125 cargos para as novas secretarias. Com isso, o Executivo aumenta os seus gastos com funcionalismo de 119 milhões para 122 milhões de reais por ano. Desse valor, 2.721 e alguma coisa é destinado a pessoal. O restante são para as outras despesas. O que a lei permite, e nós estamos pedindo no projeto, é que eventuais suplementações sejam feitas com o superávit orçamentário e através de decreto, como é o praxe em todas as administrações. Ainda, segundo a Secretaria, itens das residências são observados, como, por exemplo, os padrões de construção, número de cômodos e carga instalada. O diretor da CEMIG, Maurílio Leite, está ao vivo com o repórter Kelson Venâncio e vai explicar de que forma, Kelson, é feito essa vistoria. Boa tarde, Renata. Antes da primeira etapa do trabalho, que foi realizada em 1999, cerca de 36 mil consumidores em Uberlândia recebiam benefício. Depois, este número caiu para 15 mil. E na segunda etapa, que está sendo realizada este ano, este número vai cair mais ainda, para apenas 10 mil pessoas beneficiadas. Para falar sobre esse assunto, Maurílio Leite é o gerente regional da CEMIG. Maurílio, por que dessa decisão de estar cortando esse benefício para alguns consumidores da CEMIG? Bom, isso é para atender uma legislação da ANEEL, que ela é de 96, e nós temos que, para atender essa legislação, fazer essa reclassificação para que faça a concessão da tarifa social somente para aqueles consumidores de baixa renda e que realmente mereçam pagar uma tarifa menor. Quais os critérios adotados para avaliar realmente se o consumidor tem ou não direito ao benefício? Bom, esses critérios também foram definidos na legislação. E o consumidor, além de ser monofásico ou 110, ele precisa ter uma carga de até 5.000 watts. Isso significa aproximadamente um chuveiro e um ferro elétrico.
e nós consideramos que o disjuntor, ou a chave do relógio, seja de 40 amperes. Além disso, nós também consideramos o padrão da residência. Deve ser uma casa de material sucateado, de adobe, de tijolo sem reboco, por exemplo, e que esteja localizada numa área urbanística bastante precária. Cortiços, favelas, áreas invadidas, etc. Como é que está o trabalho até o momento aqui em Uberlândia? Bom, nós enviamos correspondências para todos os consumidores envolvidos, que em Uberlândia o impacto dessa portaria é muito pequena, porque a maioria dos consumidores são 220, então esse já não tinha o direito. Então nós enviamos uma correspondência para aqueles consumidores impactados, que são num total de 5.000. E a nossa agência de atendimento está preparada para atender aquelas reclamações que porventura ocorram. Nós contratamos também 5 atendentes para ajudar no atendimento normal lá da agência. O senhor acredita que vai ter muita reclamação em Uberlândia? Olha, baseado na primeira fase, nós entendemos que as reclamações não serão muitas, porque o fato está sendo divulgado, nós enviamos correspondências e, na verdade, a matéria está sendo muito bem tratada. Mas a gente espera aí ter, no máximo, umas 500 a 800 reclamações. Agora, quem tiver dúvida, tem um telefone à disposição da população. Como é que é? Qual que é o telefone que as pessoas podem tirar essas dúvidas? Bom, nós temos o telefone na nossa central de atendimento, que é o 0800 310 196, e ligando lá, com certeza as pessoas terão todas as informações necessárias. Agora, 5.000 pessoas deixam de ter esse benefício aqui em Uberlândia. Muita gente não vai ficar revoltado com isso não, Maurício? Olha, nós temos um total de 170.000 consumidores e apenas 5.000 serão impactados desta vez. E, além disso, mais 10.000 consumidores ainda continuarão recebendo esse benefício. Diferentemente da CEMIG como um todo, que mais de 1 milhão de consumidores continuarão com esse benefício. Então, em Uberlândia, o impacto é pequeno, porque, na verdade, as pessoas já utilizam o 220. Obrigado, Maurílio. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, também é um fator muito importante para enfrentar a maratona das provas. Convidamos a nutricionista Nayarana Costa para dizer como os candidatos devem se alimentar nos dias que antecedem as provas. O repórter Kelson Venâncio está ao vivo com a nutricionista. Bom, então, Kelson, como deve ser essa alimentação? Renata, além desse relaxamento que a gente acabou de ver, uma alimentação saudável com certeza vale muito na hora de fazer qualquer exame, não só o de vestibular que acontece no próximo domingo. Mas alguns alimentos, Renata, por curiosidade, aumentam o nervosismo, como é o caso do café, e outros alimentos já acalmam o candidato, como é o caso da rapadura e chocolate. Para falar sobre esse assunto, eu estou ao lado da doutora Nayarana Costa, que é nutricionista. Realmente, esses alimentos ajudam o candidato ou até prejudicam na hora de uma prova? Bom, eles podem ter um efeito calmante, só que devido ao alto teor de açúcar, principalmente da rapadura, aliado ao fator estresse, o estudante pode ter um desconforto intestinal. Então, eu não recomendo muito. Claro que em quantidade pequena pode ser usado, mas eu acho mais indicado são as barrinhas de cereais, porque elas são energéticas, elas têm um teor de açúcar só que menor que a rapadura, e por elas terem cereais integrais, elas têm vitaminas do complexo B, que são importantes para atenuar o efeito do estresse e para dar energia. Agora, doutor, esses alimentos normalmente são ingeridos durante as provas, antes, no almoço, no café da manhã. Como é que deve ser a ingestão de alimentos pelos candidatos? Olha, deve ser alimentos mais leves, de digestão mais fácil, evitar alimentos gordurosos, frituras, pratos muito elaborados com creme de leite, maionese, por exemplo, porque são de digestão mais pesada e, além do desconforto, vão dar sonolência durante a prova. Caso o candidato não esteja nos vendo nesse momento e, às vezes, abuse na alimentação, o que pode acontecer com ele? Ele pode desmaiar, pode passar mal? Quais são as consequências de uma má ingestão de alimentos? Aí nós temos que ver que não é só as consequências da má ingestão, mas seria o efeito associado do estresse. Às vezes você vai numa churrascaria ou vai comer uma feijoada e você não tem nada. Mas de repente você está com um nível de estresse muito elevado, isso afeta todo o seu metabolismo, todo o processo de digestão e absorção. E com isso você pode ter uma diarreia, você pode ter gases, pode ter náuseas, vômitos, pode ter uma hipotensão em casos mais acentuados.
né? Tem pessoas que sofrem de um problema chamado hipoglicemia reativa. O que seria isso? Você come um alimento muito rico em açúcar, como a rapadura, por exemplo, na hora o seu nível de açúcar sobe, mas depois de um certo tempo ele pode cair em excesso e você ter uma perda de rendimento nas provas e um mal-estar também. Quer dizer, a simples questão do candidato estar fazendo uma prova, um momento decisivo da vida dele, quer dizer que se ele me alimentar, se fizer uma má alimentação, essa questão psicológica pode interferir no organismo da pessoa, ela vir a passar mal, ter problemas até mesmo com a prova em si. Sim, sem dúvida, você pode ver que é um estresse acumulado de no mínimo um ano. No mínimo um ano, que tem pessoas que já estão pela segunda, pela terceira vez que estão prestando vestibular. Então é um estresse cumulativo muito grande. Nayarana, uma pergunta, por favor. Nós falamos de comida, né? Tem candidato que acha que sair na noite anterior e beber um pouquinho, consumir bebida alcoólica, ele pode ficar mais relaxado. Vamos falar um pouquinho disso, porque além do problema do sono, da noite mal dormida, o álcool também não é nada benéfico, né, Nayarana? De maneira nenhuma, porque além de tudo que a gente falou, ainda tem a ressaca. Que a pessoa vai estar com dor de cabeça, vai estar com enjoo, pode ter diarreia também, pode ter hipotensão, hipoglicemia. Então, de maneira nenhuma, ele deve sim tomar muitos líquidos nessa fase, porque além da gente viver num clima quente, pelo estresse, a perda de potássio na urina é maior. Então, tem que repor com frutas e repor com sucos, como suco de laranja, suco de melão. Além de você repor os líquidos no organismo, você está repondo potássio também. Ok, obrigado. Voltamos ao estúdio. Obrigada. Depois de quase uma semana de investigações, durante os assaltos, as vítimas dizem ter sofrido ameaças. A polícia chegou à quadrilha através da denúncia de uma das vítimas. Nós fizemos a apreensão de grande quantidade de peças de caminhões roubados pela quadrilha. Nós já temos 4 pessoas presas, temos mais ou menos umas 5 que nós achamos que fazem parte da quadrilha. Donos de oficina, comerciantes e etc. 4 pessoas foram presas. Nabi da Silva, que é acusado de ser o líder da quadrilha, Ademar Martins Pereira, o suposto receptador, Ezequias Ferreira da Conceição e Edinã Aparecido Nogueira. Os integrantes da quadrilha foram autuados em flagrante e devem ser processados por formação de quadrilha, roubo à mão armada e receptação. Mas o trabalho não termina aqui. 5 pessoas fizeram reconhecimento dos acusados. As vítimas são de várias cidades da região. Este homem foi amarrado por mais de 1 hora. Nos pulsos, a marca das cordas. Se me deitar no chão, minha mão já está amarrada, amarrar os pés. Eu fiquei deitado no mar até conseguir desamarrar isso aí. O cara que está preso aqui, tal de Nabi, ele constantemente mandando o cara atirar. Atirar para ele acabar com o problema. Atira e mata, a converdeira é só essa. Esta outra vítima ficou presa por 4 horas. Um deles, eles eram 2, um deles ficou comigo 4 horas no mato com um revólver no meu ouvido. E o Nabi levou o caminhão. Uma das pessoas assaltadas teve de ser internada. Corre risco até de perder um dos braços, porque ele ficou amarrado 3 dias no meio do mato, sobre sol, chuva e tudo, e o estado dele é grave. Chegou até a dar bicho no braço dele e tudo, né? A família do motorilha, outras 3 pessoas estariam envolvidas. José Gonzaga foi preso em Morrinhos durante uma blitz da Polícia Rodoviária Federal. Com ele foi encontrada uma pistola calibre 380. Depois de ser trazido para Uberlândia, a Polícia Civil descobriu que o caminhão conduzido por José era roubado. O caminhão saiu de Mogi das Cruzes no dia 2 carregado com ardósia, com destino a Apuá, no estado de São Paulo. No meio do caminho, Sebastião Gomes da Silva, que conduzia o veículo, foi abordado por assaltantes. De lá para cá, ninguém sabe o paradeiro do motorista. De acordo com a polícia, um corpo não identificado foi encontrado em Mogi das Cruzes. Há suspeita de que seja o do motorista. Outras 3 pessoas foram presas pelos policiais federais e liberadas em seguida. Mais tarde, a polícia descobriu. São todos provenientes de São Paulo e são realmente uma quadrilha e que todos juntos praticaram o crime. José Gonzaga nega as acusações. Não matei ninguém, não sei diretamente o que fizeram com o rapaz. A polícia, mesmo desativado, ainda abriga detentos. Os representantes da OAB e de mais 10 instituições da região ficaram no presídio por mais de 1 hora. Eles ouviram do diretor da colônia e de alguns presos os problemas que devem ser solucionados.
presos que estão condenados não pode ficar junto com os presos provisórios. Os presos provisórios têm que ficar separados. Nós não temos, o espaço aqui é muito pequeno. A colônia penal de Uberlândia tem hoje 265 presidiários, 25 a mais do que deveria. Desde a inauguração do prédio, 10 detentos foram mortos em rebeliões. Na última, havia 325 presos no local. Com a visita, o presidente da OAB pretende ajudar nas dificuldades carcerárias do município. Nós iremos tirar uma carta aberta às autoridades e buscar soluções em conjunto para resolver a situação carcerária no nosso município. A comissão visitou também a antiga cadeia pública de Uberlândia. Com a construção da colônia penal Jaci de Assis, aqui na 16ª Delegacia Regional de Segurança Pública, deveriam ser feitos apenas os serviços administrativos. Mas com os problemas carcerários da cidade, isso não vem acontecendo. No local existem 38 presos que deveriam estar na colônia. Eles dividem 2 celas e vivem em condições precárias. O senhor secretário de Obras do município pediu que eu fizesse um comunicado dizendo que há uma firme disposição dele em liberar mão de obra no sentido de ser efetivada uma reforma nesse prédio aqui, o que poderá, de alguma forma, aliviar, inclusive, a superpopulação da própria colônia penal. A OAB já tinha um projeto criando o telecurso primeiro grau para que os presos pudessem ali receber pelo menos alguma instrução básica e sair dali, pelo menos, com conhecimento técnico de algum instrumento que ele pudesse profissionalizar a seguir a partir do pagamento de sua pena. A ideia surgiu depois de uma reunião entre os moradores que decidiram melhorar a higiene do condomínio. A aceitação está sendo bastante positiva por parte dos moradores, tanto os adultos quanto principalmente as crianças. Todo o lixo é separado em sacos e colocado em latões específicos para plásticos, papéis, vidros e material orgânico. Quem mais gostou da iniciativa foi Dona Augusta, a faxineira do prédio. Agora melhorou 100% agora, né? Antes era fácil encontrar lixo no chão, agora até as crianças colaboram. Aqui existem 288 apartamentos com 900 pessoas e pelo menos 70% delas já aderiram à ideia. E para facilitar mais ainda o trabalho, vários folhetos e faixas explicativas como esta estão sendo distribuídas aos moradores. A ideia é melhorar a qualidade de vida e preservar o ambiente. Se organizou bem, assim, dentro de casa, separação do lixo, dá uma certa organização. Com a iniciativa, o número de insetos diminuiu e o mau cheiro acabou. Isso conscientiza os adultos, educa as crianças e melhora demais na higiene da casa e da lixeira, né, que recebe todos os lixos. Boa noite. Hoje é mais um dia de pagamento do IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Nós vamos ao vivo à Avenida João Naves de Ávila, no centro de Uberlândia, com o repórter Kelso Veranço, que tem outras informações. Você, Kelso? Boa tarde, Charles. Hoje vence o IPVA dos carros que tem a placa com final número 3. Para fazer o pagamento, os motoristas devem procurar qualquer uma das agências do Mercantil do Brasil, o Banco do Brasil, o Bens de Itaú e também o Banco Bradesco. Lembrando que quem fizer o pagamento à vista hoje tem 10% de desconto no imposto. Charles, com você. Terminou ainda o corte nas despesas operacionais de cada secretaria. Vamos voltar a falar com o repórter Kelso Venâncio, que está ao lado do secretário municipal de Finanças. Algum projeto pode sair prejudicado por esses cortes, Celso? Bom, Charles, de acordo com representantes do Executivo, nada vai afetar o trabalho da Prefeitura. Apenas nos primeiros 3 meses de governo, cada secretaria vai ter que trabalhar com 70% do orçamento previsto para 2001. Para falar sobre esse assunto, eu estou ao lado do secretário de Finanças, senhor Telêmaco Luiz da Silva. Senhor Telêmaco, o que vai mudar, o que pode prejudicar, o que é realmente essa iniciativa do Poder Executivo? Olha, quando a gente faz o orçamento e ele é votado, você vota em receitas estimadas. Agora, a realização do orçamento é com receitas realizadas. E o sistema de previsão de receita da Secretaria Municipal de Finanças não é muito preciso. Então, você precisa ter uma noção do comportamento da arrecadação. Só a partir daí é que você pode definir uma realização completa. O corte, como o prefeito deixou tranquilo, é provisório, é só até o ajuste do fluxo de caixa. Esse ajuste seria feito em apenas 3 meses de governo? No máximo em 3 meses.
A partir daí você já tem uma noção completa como se comportarão as receitas durante o exercício. Agora, é bom frisar que esse corte não atinge salários, nem subvenções, nem nada que atrapalhe o funcionamento normal de todas as atividades em que a prefeitura está envolvida. É só no custeio, propriamente dito. Você acredita que nenhum funcionário, então, vai ter direito de reclamar, ficar com medo de não receber do Poder Executivo? Não, não é para isso e ele não tem finalidade de atrapalhar quem quer que seja. Ele tem finalidade da gente ajustar o fluxo de caixa às necessidades do cumprimento do orçamento. Agora, isso tem alguma coisa a ver com a criação dessas 4 secretarias e das 3 coordenadorias que estão sendo votadas neste momento no plenário Homero Santos na Câmara Municipal, ou não tem nada a ver? Não, esse assunto especificamente, que é a redução provisória de 30% da execução orçamentária, não tem nada a ver com a criação de cargos. Ele é exclusivamente para acerto de fluxo de caixa. Como o repórter manifestou no início, a outra parte, a suspensão de nomeação de 30% dos cargos comissionados, essa sim, essa acarretará a redução de despesa mesmo, mas ela só vai afetar aqueles cargos de nomeação em comissão, não o funcionamento normal da máquina. Bom, secretário, já que a gente tocou no assunto reforma administrativa, nesse momento os vereadores estão discutindo e a discussão deve continuar durante toda a tarde. A Prefeitura solicitou um crédito de R$2.700.000. Crédito que foi, inclusive, questionado pelos vereadores de oposição. O senhor acredita que deve ser aprovado justamente com esse valor ou não? Olha, eu tenho expectativa que vai ser aprovado com o projeto na sua íntegra. Por quê? Porque houve alguns enganos de vereadores de oposição em que avaliar os valores, e isso não é verdade. Essas informações todas já foram remetidas à Câmara Municipal. Acho que agora, em termos de valores, os que estão lá estão corretos e não tem necessidade nem de aumentar, nem de diminuir nenhum valor. Ok, obrigado, secretário. Bom, Charles e Renata, tocando nesse assunto da reforma administrativa, os vereadores de oposição até concordaram com a criação das secretarias e deve ser aprovado com essa verba, já que a maioria são vereadores de situação. O que eles questionam, e até apresentaram 11 emendas no projeto, é realmente para diminuir o número de cargos de 126 para apenas 73. Vamos dar toda a cobertura e você vai conferir a matéria completa no MGTV segunda edição. Charles e Renata, com vocês. Tá bom, Kelson. Obrigada.